Muito bom dia, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Estou em crise de coluna, estou travado, estou travada. E agora? Bom, vamos entender um pouquinho quais são os primeiros passos depois de uma crise aguda de dor na coluna, seja ela cervical, seja ela lombar, seja ela torácica, seja uma crise de travamento do ombro, uma crise de travamento do quadril ou do joelho. Você vai entender como é que seu corpo funciona e como você pode gerenciar essa condição da melhor maneira e da mais rápida maneira possível, beleza? Vamos lá, qual é o caminho comum que o paciente travado com crise de coluna ele faz? Primeira coisa, ele se automedica. Ele toma um remédio que ele está esperando, que ele está acostumado há muito tempo. E aí depois, quando esse remédio para de funcionar, para de atenuar, de aliviar as dores, ele vai para uma emergência médica, para um pronto atendimento hospitalar, usar o plano de saúde dele. E ele, quando usa esse plano de saúde, o plano de saúde paga aquela instituição numa modalidade que a gente chama de fee for service. Quanto mais eles colocarem procedimento para se fazer, mais eles vão ganhar dinheiro. Então, esse sistema, ele vai tentar fazer muita coisa, mesmo que essas muitas coisas não sejam necessárias para você. E aí, qual que é o segundo passo a partir daí? A partir da consulta médica, você sai de lá com analgésico, com anti-inflamatório, com a injeção de corticoide, com a injeção analgésica intramuscular, um andiprospam, uma duodecadron, um tramadol. E é bem verdade que se esse for o seu primeiro episódio da vida e você não tiver, de fato, uma compressão nervosa, isso vai aliviar muito. Só que essa crise, ela não veio do nada. Essa crise começou quando você começou a levantar da cama um pouquinho mais rígido, quando você começou a dobrar para escovar o seu dente de uma forma mais rígida, quando você começou a ter dificuldade para se vestir, vestir uma cueca, vestir uma bermuda, vestir um short, né? E a partir desse momento que você ficou com dificuldade de fazer atividades funcionais, a gente diz que você começou a ter rigidez, um endurecimento das suas articulações. Essa rigidez ainda não é dolorosa, mas é como se ela fosse uma garrafa de água que ao longo do tempo ela vai enchendo, enchendo, enchendo. E à medida que essa garrafa de água, meu amigo, ela começa a encher, você sabe o que acontece com você? Acontece o seguinte, você começa a ficar com medo. Por que você começa a ficar com medo? Porque você não sabe o que está acontecendo. Você acredita que tem alguma coisa grave ali. E ao acreditar, todo mundo entende que a mudança no seu pensamento gera um sentimento que altera o seu comportamento. E eu vou falar um pouquinho dessa tríade aqui para que você entenda como é importante o cuidado através de uma abordagem biopsicossocial, que somente, na maioria dos casos, o fisioterapeuta musculoesquelético está habilitado a ter, tá? Antes vamos ver esse comentário do Elvis aqui, tá? Ieda do Vale, Ailton Binho e Elvis Almeida. Essa semana, uma paciente sem sinal de agravo travou no consultório, paciente com dor química não inflamatória e consegui reverter. Chorou de dor e não conseguia se mover. Foi dose. Massa, que bom que você teve esse resultado aí, Elvis. Então vamos falar um pouquinho dessa tríade. O pensamento que você tem na crise gera um sentimento, esse sentimento muda o seu comportamento. Vamos dar sentido a essa tríade aqui para que você entenda. Ora, eu tô com a crise de coluna, eu fui na emergência e não melhorei. Eu fui no fisioterapeuta do meu plano de saúde, fiz lá 30 sessões e não melhorei. Eu comecei a fazer RPG porque o médico mandou. Eu comecei a juntar o RPG com a acupuntura. Aí então, um segundo médico que eu fui pedir uma segunda opinião, porque ele falou que eu tenho hérnia e eu tenho que me operar, ele mandou eu ir fazer pilates. Eu fiz 2 meses de pilates e alguns exercícios eu não sentia nada, outros eu sentia dor. Eu decidi que o pilates não estava fazendo efeito para mim não. E pelo pilates não estar fazendo efeito, eu acabei desistindo do pilates. Então, o que é que eu tenho agora aí? Eu tenho um pensamento, poxa, eu já tentei vários tratamentos e não melhorei. Qual o sentimento que vem à cabeça? Frustração,
Qual o sentimento que vem no seu corpo? Ansiedade, uma projeção catastrófica de futuro que talvez você não consiga lidar. E como que isso muda o seu comportamento? Olha, se eu acredito que eu estou lesionado e eu estou com um pensamento automático que está me gerando uma emoção, o que é que vai acontecer? Eu vou começar a andar rígido. Então eu vou começar a andar feito um robô, sem a dissociação da cintura pélvica, sem a dissociação da cintura escapular, sem os balanços dos braços. Eu começo a me mover dessa forma aqui, ó, como se fosse um punho cerrado. Se você tiver a possibilidade de fazer essa analogia aí agora, se mexa com um punho fechado com muita força. Você vai ver umas zoadas, uns estalidos no seu punho. Você vai ver que você não aguenta ficar assim muito tempo. E agora troque essa analogia por mexer o punho de uma forma fluida, com a mão aberta. Você pode até continuar ouvindo estalos, mas você vai perceber que o movimento é muito mais fácil e mais natural de fazer. Se fez sentido, comenta um foguetinho aí nos comentários. Então, o que é que acontece? O padrão dos pacientes em crise é esse, de rigidez, de andar sem a dissociação de cintura. Por quê? A resposta do sistema nervoso é uma resposta antecipatória. Uma resposta antecipatória baseada na memória de dor que ele tem. Como essa dor já passou de 3 meses, por mais que ele tivesse tido uma lesão aguda, numa crise de hérnia de disco, em 3 meses o seu corpo já reparou aquele lesão. O seu tecido, ele já voltou ao normal. Então não há mais explicação para a sua coluna continuar doendo. Quando a sua coluna continua doendo, e você já passou de 3 meses, você tem uma alteração no sistema nervoso central, baseado na sua experiência prévia de dor e o seu comportamento de evitação. Então, não é mais o lugar que dói que é o responsável pela dor se manter, mas sim o que você acredita, como você se comporta, o seu estilo de vida. Então, o que está errado na gestão da crise? Eu estou com a crise no ombro ou no joelho, eu estou na fisioterapia cuidando do joelho. Estou cuidando do ombro. Eu estou numa crise de coluna há mais de 3 meses, eu estou na fisioterapia cuidando da coluna. Tá errado. Porque o problema não está mais ali onde dói. O problema agora está no sistema nervoso central. E como que a gente trata o sistema nervoso central? Eu vou simplificar para você que é leigo entender. A gente trata através de informação. Essa informação sistematizada vira uma análise. Essa análise sistematizada dá sentido à dor para o paciente. O fato da dor começar a fazer sentido para o paciente vai fazer com que aquela análise vire uma recomendação. E essa recomendação vai ser altamente valiosa. Então vamos fazer um cenário, uma analogia com os investimentos. Se eu quero investir o meu dinheiro em algum lugar, eu posso me informar nas redes sociais, nos sites das plataformas de investimento, com algum consultor de investimento que tem um canal de YouTube. Mas com aquela informação, eu, Caio, fisioterapeuta, eu não tenho habilidade de interpretar aquela informação da melhor maneira possível. Eu acho que eu sei. A partir do momento que eu assino um programa desse consultor, eu começo a ter uma análise daquela informação. Então, o meu cenário modifica. Eu já começo a entender que determinado investimento que eu fazia não era tão bom para mim. E se a partir dessa análise eu pago uma consultoria de um assessor de investimento, eu começo a ter uma recomendação de um cara que já analisou milhares de carteiras de investimento. E a partir dessas carteiras de investimento, eu consigo, da experiência dele, eu consigo traçar o melhor caminho de planejamento financeiro para mim. Na crise de coluna é a mesma coisa. A informação, ela tá a rodo aí nas redes sociais. Inclusive, para cada live que eu faço, existem 1000 lives falando completamente o contrário do que eu. Por isso que eu falo para você, eu não quero que você acredite em nada do que eu tô falando. Eu quero que você teste. E se ao testar, somente se ao testar você tiver resultado, você fica comigo. Se você não tiver resultado, você pode ir pros gurus da internet aí. A informação, ela tá aí para dar e vender. O que eu quero te mostrar é que essa informação precisa ser analisada e individualizada para o seu caso. E a partir daí você reconhece a necessidade de se consultar com um fisioterapeuta musculoesquelético, com um fisioterapeuta especialista em dor. A partir daí você vai ter uma recomendação. E aí quando você vê aqui nas minhas redes sociais
pacientes reais fazendo exercícios simples, para aquilo se tornar simples, eu tive que ter passado por 6 especializações, várias formações internacionais, 10 anos de experiência no mercado, para colocar aquele movimento simples para aquele paciente. Então, quando você que está aí do outro lado começa a fazer a mesma coisa que você está vendo aqui, você pode piorar. Pode ser que dê certo, pode ser que dê certo. Mas você também pode piorar. E se der certo, é por um tempo limitado e a partir dali a gente precisa evoluir. E eu não sei como que eu vou evoluir nos seus movimentos se eu não estiver te examinando, se eu não estiver testando você através de uma consulta online ou através de uma consulta presencial. Então, agora nessa tarde aqui, eu vou fazer 5 atendimentos online. Então, esses 5 pacientes, nenhum é daqui de Salvador. 2 são do exterior, brasileiros que moram no exterior. Então, quando a gente fala de atendimento online para crise de coluna, às vezes a pessoa fica, meu Deus, mas como que ele vai tratar uma crise? Eu tô travado, eu preciso das mãos dele, eu preciso de uma massagem no músculo tenso, eu preciso de uma manipulação que ele me dê um estalo para soltar as articulações. Tudo isso é muito equivocado da parte de profissionais e de pacientes. Por que é muito equivocado? Porque a manipulação, ela não é ideal para quem está travado. A manipulação não é ideal para quem está com dor ao movimento, para quem está com rigidez. A manipulação é ideal para quem consegue fazer o arco de movimento completo, ainda assim continua sentindo dor, mesmo após a carga máxima dos movimentos. A manipulação é o 5º grau de força que a gente pode utilizar para o paciente. Então, quando eu começo um tratamento através de manipulação, eu tenho 2 problemas. Está agravando a condição do paciente, ou, por exemplo, está fazendo com que esse paciente crie uma dependência de mim. Porque ele vai sair dali achando que, vamos dizer assim, eu tirei a dor dele com as mãos. Porque, de fato, a manipulação vai proporcionar um alívio. Só que esse alívio é por 72 horas no máximo. Sua dor vai voltar. É por isso que você fica fazendo tratamentos com quiropraxistas, com osteopatas, 4, 6, 10 sessões, e logo depois a dor volta. E logo depois das primeiras sessões, o efeito das manipulações começa a diminuir. Você começa a sentir dor mais rápido do que você sentia antes da primeira intervenção. Para se manipular, existe um critério. Então, Caio, o que é que a gente faz na crise? Primeiro de tudo, você precisa da informação, da análise e da recomendação. Principalmente da recomendação. Essa recomendação vai através de uma conversa. Essa conversa se chama Pain Neuroscience Education. PNE do inglês. Educação com base em neurociência moderna da dor. Te ensinando como a dor funciona no seu corpo, de acordo com as particularidades do seu contexto de vida. E aí, quando você entende que, por exemplo, você acabou de passar por uma fase de luto, você perdeu um ente querido, seu pai morreu, sua mãe morreu, Deus livre e guarde, algum familiar próximo morreu, e a gente sabe que existe a fase de negação, a fase de barganha, a fase de raiva, a fase de depressão e a fase de aceitação. Então, a depender da fase do luto que você está, isso aqui cria uma barreira de recuperação cognitiva e psicológica na sua cabeça. Essa barreira de recuperação continua perpetuando ansiedade, tristeza e medo, principalmente se você experimentar um movimento com dor. Porque, mais uma vez, como eu falei no início da live, você vai acreditar que está ferido e na maioria das vezes não está. Você só está com rigidez na articulação. Então, o que é que acontece aí? A partir do momento que eu antecipo a experiência de dor, eu vou falar sobre um experimento muito clássico, citado tanto na fisioterapia quanto na psicologia, para que você entenda de fato o que é que está acontecendo. Um psicólogo russo chamado Pavlov fez um experimento de aprendizagem associativa. Ele pegou um cachorro e colocou a carne, e o comportamento de salivação do cachorro começou a acontecer. A partir de um tempo, ele tocou o sino, deu a carne e a salivação acontecia. A partir de um outro momento, ele tirou a carne e apenas tocou o sino. E mesmo assim, a salivação acontecia, mesmo sem dar a carne ao cachorro. E ele passou muito tempo salivando só com o estímulo do sino. Ou seja, o seu comportamento está condicionado porque 2 informações foram propagadas para a sua vida ao mesmo tempo na hora que você teve a crise, ou em momentos muito próximos da sua crise. Vou exemplificar já. Esse cachorro só parou de salivar
coisa de 3, 6 meses depois, quando ele entrou em desamparo aprendido. Ele não recebia a recompensa após o sino, então o comportamento de salivação parou de ser desencadeado. Agora vamos trazer para a nossa realidade um paciente, empresário, que tem mais de 500 funcionários na sua empresa, que tem dificuldade de delegar atribuições, de tomar decisões compartilhadas, tem um perfil extremamente centralizador, dentro de casa tem um perfil extremamente controlador, ele quer tudo no lugar que ele quer, tudo da forma que ele quer, ele entra em conflitos emocionais com seus familiares o tempo todo, e esse mesmo paciente, ele está sem tirar férias há 7 anos. E todos os anos, de forma insistente e recorrente, sua esposa pede para que ele faça um esforço para tirar férias do mesmo momento que ela, para eles dois irem à casa de praia com os 2 filhos. Sua esposa, em alguns momentos do relacionamento, chegou a chorar, pedindo para ele que precisava da presença dele e que os meninos estão sentindo a sua falta. A partir daquele momento, ele desencadeou uma resposta de ameaça. Essa resposta de ameaça é moderada por uma estrutura cerebral chamada amígdala, que está interconectada com a estrutura cerebral chamada ínsula, que é responsável pelo comando emocional do seu corpo. A partir dessa sensação de ameaça, que essa esposa iria pedir o divórcio, ele providenciou e arquitetou todo o aparato empresarial para que ele conseguisse tirar 7 dias de férias na mesma época da esposa. 7 anos depois do casamento deles. E quando ele foi tirar férias, o que aconteceu? Ele chegou na casa de praia e ao tirar a mala do carro, ele travou. Lembra do cachorro que eu acabei de te ensinar, do experimento de Pavlov. Ele tirou a mala do carro e ele travou. Na mesma hora que ele travou, o pensamento automático dele veio à cabeça. Puta que pariu. Depois de tanto esforço para conseguir satisfazer a minha esposa, para dar presença para meus filhos durante as férias, pela primeira vez em 7 anos, eu travo a coluna e minha esposa vai ter que me levar para o hospital e não vamos aproveitar as férias com as crianças. Logo, é possível, ó, o pensamento automático catastrófico com projeção de futuro, é possível que dessa vez o meu relacionamento acabe. E a amplificação da dor acontece de forma simultânea, de forma imediata. E ele começa a sentir dor, e essa dor tem uma ampliação de campos receptivos. Era na lombar, após o tirar a carga da mala do carro, né? A mala do bagageiro do carro, e a ampliação de campos receptivos faz com que essa dor lombar se espalhe para a torácica, se desencadeie dor cervical por somatização, o trapézio começa a ficar duro e o paciente começa a andar rígido. Quando ele bate na emergência com a esposa e com os filhos, o que acontece? O médico, completamente despreparado para condições de crise de coluna aguda, porque não faz análise funcional, ou seja, não consegue entender qual o comportamento que está perpetuando o sintoma e a crença do paciente, ele vai lá e tá com a ressonância. Por quê? Porque a ressonância vai onerar o custo do plano de saúde, porque a ressonância vai dar comissão para o prescritor, porque se ele não pedir a ressonância, o serviço demite ele, porque diminui o lucro do hospital. E por N outros motivos. Ah, mas se meu paciente tiver alguma coisa grave, para você achar uma coisa grave, o paciente tem... Para você achar uma coisa grave em ressonância, como um tumor, uma infecção, uma fratura, uma espondilolistese sintomática, você precisa fazer 250 mil exames para encontrar uma coisa grave. E quando o paciente tem alguma coisa grave, existem sinais e sintomas que fazem com que a gente suspeite. Caio, mas eu já vi aquele paper que você mesmo publicou, Red Flags Are Not Really Red, onde 96% dos pacientes que tinham red flags não apresentavam sinais e sintomas, onde mais de 80% dos pacientes que não tinham red flags apresentavam sinais e sintomas. Ou seja, a acurácia diagnóstica para uma entrevista clínica, para um exame físico musculoesquelético e para um exame neurológico ser compatível com simplesmente o achado de alguma patologia grave é baixíssima. A razão de probabilidade é baixíssima, né? O que é que a gente
quer dizer com isso? Que existe a grande chance de uma red flag ter um falso positivo e ter um falso negativo. E como que a gente lida com isso? De uma forma muito simples. Existe um exame físico sequenciado onde a gente pergunta, por exemplo, você sofreu trauma que é do acidente? Você tem febre junto com a dor? Você está perdendo peso sem motivo? Você já teve câncer? Você está com incontinência urinária ou fecal? Você tem dor no ato sexual ou dificuldade para ereção ou para lubrificação vaginal? Né? Você está tendo dor noturna recorrentemente? Porque tudo isso são sinais que quando há alguma coisa grave, existe a probabilidade desses sinais serem positivos. Aí o paciente responde não para tudo. Pronto, você entra em tratamento conservador. O tratamento conservador, após uma crise, tem um potencial, pela história natural, do paciente começar a entrar em remissão do ponto no tempo 72 horas até o ponto no tempo 10 dias. Então, se em 10 dias esse paciente não começar a entrar em remissão da crise, você precisa tratar esse paciente de uma forma mais intensiva, porque a história natural já diz isso. E aí você aguarda de 6 a 8 semanas. Por quê? Uma crise de coluna de 6 a 8 semanas, como já fala o Choosing Wisely. Como assim, Caio? O Choosing Wisely é uma reunião, um consenso entre experts no mundo inteiro, tem análises de custo-efetividade para dor lombar, para crise de coluna, por exemplo, onde a principal recomendação é não executar exames de imagem antes de 6 semanas e só executá-lo se a gente tiver suspeita de patologia grave, beleza? Então, seguindo o Choosing Wisely, a gente vai entender que, apesar da razão de probabilidade da acurácia diagnóstica ser baixa, a gente fez todo esse sequenciamento, tratou o paciente de 72 horas a 10 dias, continuou acompanhando o paciente por 6 a 8 semanas e a história natural começa a entrar em remissão em 60% dos casos, mas 40% de fato vão cronificar. Então, se você perceber que está tratando o paciente chegou na 6ª, na 8ª semana e o paciente não está melhorando, você pode tacar uma ressonância magnética mesmo nesse paciente, porque essa ressonância magnética tende a descobrir alguma coisa além do potencial médico, além do potencial fisioterapêutico. E aí, talvez esse paciente precise de uma cirurgia. Mas diante do contexto do caso clínico, que eu estou compartilhando aqui com você, isso aí não seria necessário. Já já a gente volta pro caso. Vamos ver esse comentário aqui do Elvis, tá? Essa semana recebi o paciente sem conjunto de imagem, sem o exame de imagem, né? Mas a dor noturna me deixou de orelha em pé. Pedi ressonância e tinha um tumor em T12. Parabéns de novo. Você achou esse de 250 mil exames. Aí o que acontece? Voltando ao caso, né? Essa projeção catastrófica de futuro desse marido, ele não sabia se iria se concretizar. E essa ampliação de campo receptivo começou a espalhar a dor para ele. Ele chegou no médico despreparado, que fez um exame de imagem, e sabe o que é que ele ouviu do médico? Que ele tinha 8 hérnias de disco. 8. Detalhe, quando eu analisei a imagem desse paciente, só tinha 3 hérnias de disco, e as 3 hérnias de disco não tinham compressão nervosa, não tinha sintoma radicular, de compressão real, não tinha alteração no dermátomo, não tinha alteração no miótomo, mas ele saiu da emergência com a informação de que, nossa, eu tenho 8 hérnias de disco e tenho apenas 43, não lembro agora, 43, 45 anos. Automaticamente o paciente pensa assim, como será daqui a 5, 10 anos? Será que eu vou ter que depender de minha esposa, de meu filho? Eu sou um merda mesmo. Eu tô frágil, eu tenho que me proteger. E o paciente começa a perpetuar aquele padrão, porque o pensamento gerou um sentimento e esse sentimento mudou o comportamento. Quando esse comportamento muda e passa de 3 meses, ele se transforma numa coisa chamada comportamento funcional mal adaptativo. E no caso desse paciente, extremamente mal adaptativo. Esse paciente passou por mais de 30 sessões de fisioterapia pelo plano. Esse paciente passou por mais de 30 sessões de fisioterapia particular a domicílio. Esse paciente fez RPG, esse paciente fez acupuntura, esse paciente fez quiropraxia, esse paciente não melhorou. Quando ele chegou em mim, a gente não detectou nada no exame físico, nem nada no exame de imagem que caracterizasse o sintoma desse paciente. E a gente começou a conversar.
E a conversa foi baseada em questionamentos reflexivos. Ele me contava o que acontecia e eu perguntava, e o que é que você acha que aconteceu com sua coluna? Não, eu acho que a coluna travou porque a hérnia bateu no nervo, não sei o quê. Pô, mas você está me dizendo que a hérnia bateu no nervo, mas eu acabei de fazer o teste de compressão do seu nervo e sua perna subiu total, né? Acabei de avaliar sua sensibilidade está normal. O que você acha disso? Ele é estranho, né? Mas o exame está lá. Aí olha só, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Essa aqui é uma pesquisa científica publicada pelo Brundict et al., onde ele pegou 3.110 pacientes de 20 a 80 anos e olha para sua faixa etária aqui, ó, 40 a 50. Todos esses 3.110 pacientes, eles nunca tiveram dor. E olha quantas alterações compatíveis com seus exames eles tinham. Então, por que eu estou te mostrando essa pesquisa científica aqui? Esse paciente, inclusive, é amigo pessoal meu já, né? De tanto que a gente estreitou laços, né? Já me indicou a família toda e por aí vai. O que a gente está vendo aqui? Quase que eu falo o nome dele. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui que pessoas sem dor também apresentam o que é que você tem na ressonância. Então, faz sentido que a sua dor seja por causa do que está na ressonância? Aí ele deu risada assim. Mais do que isso, eu quero te questionar uma coisa. Quantas vezes você já tirou a mala do carro? Ele, milhares. E por que dessa vez você travou? Tava mais pesada do que antes? Ele, não, eu já tirei carga da mala do carro muito mais pesada do que essa. Essa só tinha minha mala, a mala de minha esposa, a mala de meus filhos. Eram relativamente mais leves do que a que eu tô acostumado a tirar quando eu tô indo pra empresa e por aí vai. Eu ajudo o pessoal na descarga. Quer dizer, faz sentido que você, diretor, sócio, dono de uma empresa com mais de 500 funcionários, não seja capaz de delegar uma atribuição de levantamento de cargas para estar junto do processo, porque você já me disse, né, que o olho do gado e o olho do dono que engorda o gado, e ele começou a dar risada. Não, mas eu quero voltar, eu quero que você me responda aquela pergunta. Me responda quantas vezes você tirou a mala do carro? Várias vezes. E por que dessa vez você travou? Ele, porra, Caio, realmente não faz sentido nenhum, mas eu não sei te dizer. Pois é, essa descoberta, ela é guiada. Essa descoberta ela é guiada através dos questionamentos reflexivos. Porque se essa descoberta foi imposta, você dizendo para o paciente o que é que você acredita, o paciente não sai da fase de contemplação. Ele fica na fase de preparação. Ele não age em direção à melhora. E ele não mantém as atitudes que o levam em direção à melhora. Faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho aí para eu entender que vocês estão gostando do conteúdo e compartilhar ainda mais sobre isso. Então, essa série de questionamentos reflexivos fez com que ele levasse em consideração que talvez o corpo dele não fosse tão frágil assim. Detalhe, eu acho que a gente estava aí na consulta 3 e ele ainda estava com muita dor difusa, espalhada. Já tinha escutado até de um reumatologista que ele poderia estar com fibromialgia. Nossa, velho. Caramba, é uma palhaçada atrás de palhaçada na área de saúde, né, velho? Quer dizer, dor generalizada, privação de sono, né, palpação dolorosa. É fibromialgia. Faz o exame reumatológico, não deu nada. É fibromialgia. Rapaz, escuta o que eu tô falando para nunca mais esquecer. Rótulos são feitos para produtos, não para pessoas. Fibromialgia é um rótulo. Hérnia de disco é um rótulo. Eles não significam absolutamente nada se o exame físico, se o exame neurológico estiverem ok. E para fazer o exame físico e o exame neurológico, você não tem que ir para médico, rei. Você tem que ir para o fisioterapeuta musculoesquelético. E quando eu falo isso, eu não quero que você entenda que médico não serve para nada. Existem condições muito específicas, como por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, espondilite anquilosante, artrite reumatoide. Existem condições como fraturas, existem condições como doenças Guillain-Barré, né? Doenças desmielinizantes, doenças neurodegenerativas, AVC, etc., né? Que o médico é fundamental no trabalho. Mas condições de dores crônicas que já passaram de 3 meses, com barreiras de recuperação, refratárias a tratamento conservador, refratárias à medicação, não é do médico que você precisa. Você precisa de, no máximo,
um bom fisioterapeuta especialista em dor, junto com um bom psicólogo da área de TCC ou ACT. É disso que você precisa. Porque são esses profissionais que vão te levar à mudança comportamental e às reflexões que você precisa ter para chegar às conclusões necessárias para que você mude de comportamento. Beleza? Então, a partir dessa terceira sessão, onde a gente teve essa conversa, com essa série de questionamentos reflexivos, ele levantou da cadeira sem receber intervenções físicas, claro, toque manual, eletroterapia. Ele levantou da cadeira 70% melhor. Caio, como que uma conversa pode melhorar você 70%? Se imagina aí, na pior fase da sua vida. Volta aí. Eu sei que você tem um momento ruim. A vida é de altos e baixos. Eu tenho momentos ruins também. Não tenho só momentos bons, não. Lembra aí da pior fase da sua vida. Lembrou? Beleza. O quanto você precisava de um amigo de verdade para conversar sobre os seus problemas. Não para que ele te dê soluções, mas só para que ele te acolhesse, entendesse o seu lado. O quanto você precisou ser escutado nessa época. Se você acha que precisava ser escutado ou mais acolhido nessa época, coloca um foguetinho aí nos comentários. Por que você acredita nisso? Porque o fato de você descarregar, colocar para fora as situações que você vive, te faz bem. Porque isso alivia as tensões, isso vai lá no seu cérebro e abre a torneira dos analgésicos. Então, quando o profissional, seja ele quem for, seja fisioterapeuta, seja médico, seja psicólogo, ele te escuta, automaticamente você cria um empilhamento de gatilhos mentais de conexão, de credibilidade, aumentando sua autoeficácia, fazendo com que você venha a aderir a todas as sugestões que o terapeuta te dá. E quanto mais você adere, mais fácil fica para melhorar da dor. E não tem tratamento melhor, técnica melhor, osteopatia, quiropraxia, acupuntura, Mackenzie, CFT, RPG, Pilates. Não tem técnica melhor. Por isso que eu falo, não procure técnicas, procure o profissional. Porque o profissional vai saber utilizar a entrevista motivacional, a anamnese, o questionamento socrático para fazer você chegar às conclusões que ele deseja que você chegue. Porque só com a descoberta guiada é que você vai mudar de comportamento. Desfecho desse paciente. Esse paciente começou a melhorar a autoeficácia, a perceber que a coluna dele não era tão frágil. Ficou 70% melhor na terceira consulta. Na quarta consulta, começamos com a exposição gradual aos movimentos que ele tinha medo. E aí, a expectativa foi alinhada no sentido de que ele esperava que o que eu fizesse nele fosse melhorar ele. Mas o que eu esperava é que eu pudesse fazer com ele coisas que não o piorassem. Você entende como é diferente isso? Você entende como isso é diferente? Isso é muito diferente. Se o paciente está com expectativa de que você vai fazer uma manipulação no pescoço dele e ele vai melhorar, é uma coisa. Agora, se o paciente está com expectativa de que você vai mexer no pescoço dele e ele não vai piorar, é outra coisa. Essa sensação de intervenção somada à resposta sintomática de não piora, vai fazer com que o paciente automaticamente reflita na seguinte maneira: olha, eu estou me mexendo e não estou piorando. Parece... Deixa eu respirar aqui. Então parece que o meu problema não é tão grave assim como eu esperava. Então, a minha autoeficácia sobe, eu me exponho gradativamente, vou recuperando meus movimentos, e a partir do momento que o medo e a ansiedade caem por causa do problema, o paciente começa a diminuir a dor. Porque existem fatores que a gente ainda não conhece que são mediadores do aumento da intensidade da dor. A gente ainda não conhece, mas a gente sabe que, por exemplo, existe uma substância chamada colecistoquinina, que é um mediador de ansiedade, que está em altas liberações quando a gente compara pacientes que têm medo alto versus pacientes que têm medo baixo. Como que você avalia o medo de um paciente? Através de escalas. Se você aplicar um FABQ, Fear Avoidance Beliefs Questionnaire, questionário de crenças de medo e evitação, você vai descobrir que um paciente tem mais medo do que o outro.
Se você aplica uma escala tampa de cinesiofobia, você vai descobrir que um paciente já tem mais medo do que outro. E quanto mais medo o paciente tiver, pior é o prognóstico, mais difícil é a recuperação desse paciente. Então, sabe por que você não faz isso? Porque dá trabalho, porque você tem preguiça, porque você é acomodado, porque você está na zona do conforto. Você acha que você cresceu um pouquinho, tá tudo bem, agora minha vida mudou, não preciso de mais nada. Só que em time que tá ganhando, se mexe e muito, se aprimora e muito. E é muito melhor que você se aprimore na oportunidade do que na dor. Quando o seu faturamento começar a ser derrubado, porque você não está conseguindo modificar o sintoma dos seus pacientes, aí você procura a gente para tentar melhorar, que aí o seu psicológico vai estar muito mais abalado, entende? Então você tem a oportunidade de aprender tudo isso que eu estou te falando na dor ou na... Você tem a chance de aprender tudo isso que eu estou te falando na oportunidade ou na dor. O melhor caminho é aprender pela oportunidade, aprender com os meus erros, aprender com os erros dos outros, aprender espelhando as consultas e os resultados negativos que você tem. Na hora de aprender para a dor, em cima da dor, vai doer muito mais em você. Vai ser muito mais difícil. Não vai ser impossível, mas vai ser muito mais difícil. E é isso que eu tenho visto na maioria dos casos, né, de dores crônicas. Sinto minha coluna lombar há 3 anos e não consigo ficar 5 minutos de pé. Confesso que às vezes o medo te paralisa. Caramba, ó. Se você já está com isso há 3 anos, provavelmente não é nada grave, porque se fosse grave você estaria pior a cada dia, estaria assim, completamente incapacitado, batendo em emergência todo dia, perdendo a força da ponta do pé. Então você só está sendo maltratado, né? Você deve estar em tratamentos que não tem fundamentação científica nenhuma, e aí você de fato não melhora mesmo. E quanto mais você demora de procurar um tratamento eficiente, é pior para a sua condição, né? Então eu desejo que você consiga acessar aí um fisioterapeuta musculoesquelético de sua confiança para entender seu problema, beleza? E existem alguns pilares também que a gente precisa entender, né? Hidratação, por exemplo. Você sabe o que você tem que beber de água? É 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. Ou seja, se eu tenho 100 quilos, eu preciso beber 5 litros de água por dia, né? Por isso que eu só bebo água nessa garrafinha para contar. Porque se eu não beber essa quantidade, o meu rim entra em sobrecarga. Se o meu rim entra em sobrecarga hidroeletrolítica, eu começo a ter alterações viscerais no rim, que está praticamente colado e inervado pela minha coluna. Minha coluna pode doer também por causa disso. Uma inervação recíproca ali entre rim e coluna. Por exemplo, exercício físico. Você faz 30 minutos de exercício físico 5 vezes por semana? Faz ou não faz? Se você faz, tá bem. Se você não faz, você tem fator de risco para ter dor pelo sedentarismo. A atividade física você faz ou eu já faço exercício. São coisas completamente diferentes. Eu tenho dentistas que são triatletas, que são praticantes de crossfit, que ficam 2 horas de treino por dia, mas no resto do dia tá sentado na cadeira atendendo. Eu tenho arquitetos que fazem triatlon, que fazem crossfit, que fazem atividade física, corrida, maratona, treinam 2 horas por dia, mas no resto do dia está sentado fazendo seus projetos de arquitetura. Então, ele tem um nível de exercício físico bom, mas o nível de atividade física está fraquíssimo. Então, quando a gente pega esses pacientes, a primeira coisa que a gente faz é colocar 5.000 passos fora do momento de exercício físico para ele fazer, até ele evoluir e chegar em 10.000 passos por dia. Se ele não tem possibilidade de andar 5.000 passos, 10.000 passos todos os dias, a gente começa a colocar 5 andares de escada todos os dias, até evoluir para 10 andares todos os dias, fora do período de exercício físico. Aí eu interfiro no nível de sedentarismo através do exercício e interfiro no nível de sedentarismo especificamente no NEAT, que é o NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, onde a gente só por aumentar a quantidade de escadas ou a quantidade de passos, a gente já trabalha num sistema metabólico que é colateral ao sistema nervoso e pode produzir analgesia só porque você está aumentando sua quantidade de movimento. Então assim, movimento é ciência, movimento existe dose e tudo isso pode ser feito na crise, tudo isso pode ser feito através de atendimentos online, como eu faço todos os dias com pacientes do Brasil e do exterior. Então tudo que você precisa é uma conexão de internet, um celular e ficar assim, com a câmera encostadinha na janela ou encostadinha num copo, né?
para eu te ver de pé e para eu te ver sentado do quadril para cima. Daqui eu vou te ensinar os movimentos que você tem que fazer, vou aplicar a educação em dor e vou te ensinar os exercícios específicos para as suas condições. E aí você, porra, mas eu quero presencial. Tá, tudo bem, eu vou no consultório e te atendo presencial. Qual a surpresa que você vai ter? Você vai ter gastado Uber, vai ter se estressado com o trânsito, vai ter que chegar lá e esperar terminar de atender o próximo paciente para atender você. E ainda, além de me pagar a mesma coisa, você vai perceber que você foi lá, tudo bem, me conheceu, foi legal, prazer conhecer você, mas eu não toquei em você e eu te tratei da mesma forma. Porque 95% do meu tratamento é hands-off, eu não toco em você. Mesmo na crise, eu só te oriento o que fazer, em que posições ficar, te educo sobre o seu problema, te falo sobre a previsibilidade do que esperar. Então, repito, o que você precisa é de informação, análise e recomendação. Você não precisa de terapia manual, você não precisa de acupuntura, você não precisa de osteopatia, você não precisa de quiropraxia. O tratamento científico da dor e da crise de coluna é através do entendimento do seu problema e através de movimento. Ponto. Eu sempre tento defender isso aqui, mas entendo que existe muito preconceito e que você pode querer um atendimento presencial e tá tudo bem, eu tô lá. Só que, invariavelmente, o que tem acontecido é que os pacientes presenciais estão migrando para o online por causa de questões de trânsito, por causa de comodidade de estar em sua casa e por aí vai. Então, o que é que eu quero que você entenda e que você saia dessa live aqui fixado na sua memória? Existe uma tríade cognitiva, onde essa tríade cognitiva é sustentada por um pensamento que reforça a emoção, que modifica o comportamento. Eu não posso chegar na esfera do pensamento e ver qual é a sua crença superficial, qual é a sua crença intermediária, qual é a sua crença nuclear. E, por exemplo, a sua crença nuclear é sou incapaz de fazer atividade física. Sempre fui gordo a vida toda, merendeiro, sedentário, dormi mal, não consigo fazer atividade física, canso rápido. Então, sua crença nuclear é sou incapaz. Sua crença intermediária é de que, olha, não vou fazer atividade física porque dói. E aí você vai fazer o exercício e dói porque você está rígido e sedentário, então vai doer. É a adaptação para a supercompensação e a aptidão física. Se vai doer, você reforça a sua crença, nossa, não consigo, sou incapaz. Eu não posso. É muito difícil eu chegar e modificar sua crença nuclear. Eu preciso fazer com que você tenha a experiência do movimento, da atividade ou do exercício que você acredita que vai doer, sem ter dor, ou com a dor reduzida. E existem várias comunicações terapêuticas que a gente faz para que o paciente tenha essa experiência. E ele tenha a sua expectativa violada. E aí eu não estou agindo mais na esfera do pensamento. Eu estou agindo na esfera do comportamento. E como eu falei dessa tríade cognitiva, a esfera do comportamento, ela também pode chegar lá e mudar os seus pensamentos automáticos. E o que acontece quando a esfera do comportamento muda na tríade cognitiva? Os pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos mudam as emoções. Então você diminui o padrão de ansiedade, você diminui o padrão de preocupação excessiva associado ao problema, você diminui o acesso de raiva e impaciência porque está com dor, você reduz o isolamento social porque você não queria ser o chato do rolê reclamando de dor para todo mundo. E essas alterações emocionais reforçam a mudança comportamental sugerida pelo terapeuta. Mas isso não é impositivo. Isso precisa ser negociável. Por isso que eu defendo que você precisa ter uma comunicação terapêutica muito eficiente. Você precisa saber o momento de falar, o momento de interromper o paciente, para buscar na história dele o bright spot, o ponto luminoso da vida dele, onde ele não tinha dor e se comportava de uma maneira diferente do que se comporta hoje. E um questionamento que eu faço muito aos pacientes é: você parou de fazer essa atividade porque você fez e piorou? Ou porque você foi orientado a não fazer essa atividade? E você entende que isso é diferente? Isso é extremamente diferente. Médicos, fisioterapeutas mandam você parar de agachar. Aí eu pergunto pra você, como é que caga? Como é que você vai defecar sem agachar? Médicos e fisioterapeutas falam pra você, pare de correr, porque correr é impacto. Vá fazer hidroterapia. Aí eu pergunto pra você, você é peixe? Você é tubarão? Você é baiacu? Ou você é piranha? Por quê, pessoal? A gente não vive dentro da água.
Ah, mas a água tira a carga, porque o empuxo, tensão superficial, pressão hidrostática, ajuda o retorno venoso e uma série de benefícios. Aí eu pergunto a você, são duradouros? Tem funcionado? E você mesmo chega à conclusão. Porque não funciona, é paliativo. Dentro da água você está sem dor, quando você sai da água, a gravidade está lá, pum, metendo impacto em você. Então o que é que teria plausibilidade? Eu necessito de tratar o entorno da condição musculoesquelética desse paciente. E quando eu falo de entorno, eu não falo só estruturalmente. Eu falo do cognitivo, das crenças, do contexto do paciente, fazer ele refletir sobre isso. E a partir do momento que eu trato o entorno, eu dou condições para que fora da hidroterapia, esse paciente sustente a carga do peso corporal e tenha condicionamento físico através do exercício e da atividade, através da ativação metabólica por exercício e da ativação metabólica fora do exercício, o NEAT que eu acabei de conversar com você. E para tudo isso existe uma coisa que eu chamo de tracking, que nada mais é do inglês como rastreamento da prescrição do exercício. E eu falo isso sempre aqui para vocês porque exercício tem dose. E a diferença do remédio e do veneno é justamente a dose. E se você buscar aí médicos, fisioterapeutas e educadores físicos, a dosimetria dos exercícios é completamente aleatória. Os caras fazem volumes e intensidades altas o ano todo, sem respeitar micro, meso e macrociclos, sem respeitar periodização do treinamento atlético, sem respeitar a fisiologia do exercício, seja ele aeróbico ou seja ele resistido. Entende? E a grande verdade é que para não ter dor você vai gerar uma série de adaptações. Seu corpo é muito inteligente, ele vai fazer você ficar gripado para não treinar. Ele vai fazer você ficar com dor de cabeça para não treinar, porque o corpo não sustenta volumes altos de exercício a vida toda. Então, às vezes, o paciente fica sem entender nada quando chega lá. Eu falo, você vai ficar uma semana sem fazer isso aí. E é por agora, porque se sua condição piorar, corre risco de você ficar até 3 meses sem fazer atividade. Então, você não acha mais adequado dar um passo atrás agora para dar 2 na frente depois, do que eu ter que interromper 3 meses do seu exercício porque você entrou num período de overtraining e quando você foi no médico, sua creatina fosfoquinase estava alta, suas enzimas hepáticas como TGO, TGP, gama-GT estavam extremamente altas, troponina, vários marcadores, proteína C reativa e vários marcadores inflamatórios de lesão muscular por excesso de atividade física estavam alterados. Não é melhor você seguir as nossas orientações? Caio, mas eu faço natação, mas eu faço pilates. Meu amigo, olha só, você investiu muito no meu tratamento. Eu acredito que os tratamentos concorrem. Eu posso estar botando um exercício aqui para você e no pilates você está fazendo vários contrários ao meu. Eu posso estar prescrevendo uma dose de exercício aqui para você e você está lá com o seu personal aumentando essa dose sem rastreamento. Então, eu acredito que se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, vai te atrapalhar. Eu não vou gerar resultado e eu vou ganhar seu dinheiro à toa. Então, nesse momento, eu preciso que você fique só comigo. E assim que puder, eu vou te liberar para tudo. Ah, Caio, mas é que ficar sem treinar... Bom, é por sua conta e risco. Você já tem entendido que eu trabalho dessa forma. Eu entendo que você não concorde, que seja chato, que você fique ansioso. Mas eu não vejo outra saída para o seu quadro. E eu te pergunto, algum profissional que você passou te falou sobre tudo isso que eu te expliquei? E o paciente começa a dar risada. Porque as pessoas não estão preparadas para esse tipo de conversa. E por não estarem preparados para esse tipo de conversa, dos dois, ou eles me chamam de louco e não querem tratar comigo e saem pela porta do consultório e nunca mais fazem um tratamento, ou eles seguem o meu tratamento até o final, nem para dizer que não prestou lá no final. E ainda eu não tenho escutado relato de pacientes de que o tratamento não prestou. Sabe por quê? Hoje, no nosso potencial de avaliação da crise de coluna, a gente sabe qual é o paciente que tem um sistema nervoso íntegro para controlar a dor, e a gente sabe qual é o paciente que está em disfunção analgésica e que não tem resposta analgésica através de exercício, que é refratário ao tratamento conservador. E a gente não oferece planos de tratamento para os pacientes que são refratários e que têm muitas barreiras de recuperação que só são trabalhadas na psicologia e não na fisioterapia. Então hoje a gente tem um potencial para identificar o paciente que é respondedor ao nosso tratamento e a gente só trata os respondedores. É claro que vão existir aquelas raras exceções
que tem dificuldade de mudança comportamental, como por exemplo, eu acompanhei recentemente um paciente durante 6 meses, e durante os 6 meses a gente identificou as barreiras de recuperação e as crenças e a introspecção, junto com o isolamento social, junto com um padrão ansiogênico absurdo da família, e eles resistiram ao tratamento e não aderiram às sugestões de tratamento que a gente queria. Então é claro que o tratamento desse paciente falhou. É óbvio, porque não depende só do terapeuta. O paciente ele precisa aderir a isso. Só que essa adesão não pode ser impositiva. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que estar sempre usando questionamentos reflexivos. E essa descoberta é guiada. Por ser guiada, pode demorar mais do que o previsto, entende? E se você entender que o paciente não está aderindo e que tem dificuldade para isso, e não está indo para o profissional que você está indicando, você pode simplesmente demitir o paciente. Demitir por quê? Porque é um paciente que não vai gerar resultado porque ele não está disposto a mudar os comportamentos necessários. É um cara que sempre dorme tarde, que sempre come mais do que precisa, que não faz os exercícios que você pede em casa, que não vai na psicóloga que se sugeriu, que não toma o remédio que o médico indicou. É o paciente que está em busca da bala de prata, do milagre, da técnica ou da cirurgia, que vai resolver a dor que ele vem cultivando há anos. Entende? Então fica muito complicado tratar pacientes em crise assim. Então quando você tiver que marcar uma consulta com um fisioterapeuta especialista em dor, você precisa entender que você precisa estar disposto à mudança. Você precisa entender que você vai ouvir coisas completamente ao contrário do que você acreditava. E essas coisas vão confrontar as crenças que médicos e fisioterapeutas antes da gente te ensinaram. E mais uma vez, você não precisa acreditar no que eu estou falando. Você só precisa testar. E se você testar o que a gente está falando der certo, você fica com a gente. Beleza? Então, em suma, exame de imagem mais atrapalha do que ajuda. Exame de imagem muda a tríade cognitiva, fazendo com que seu pensamento mude a sua emoção e altere o seu comportamento, perpetuando o ciclo de dor. Você só precisa fazer exame de imagem se você sofrer trauma, que é do acidente, se você tiver febre junto com a dor, se você estiver perdendo peso sem motivo, se você tiver perda de força para andar nas pontas dos pés, perda de força para andar nos calcanhares, perda de força nas mãos ao ponto de copo cair da mão toda hora e quebrar no chão porque você não tem força de preensão, incontinência urinária, deu vontade de urinar, você não consegue prender, você se mija. Incontinência fecal, você deu vontade de ir defecar, você não consegue prender, você literalmente se borra nas calças, entende? E piora progressiva. E aí é uma coisa que todo mundo confunde. Por que todo mundo confunde? Porque além dessa crença de que o exame de imagem vai mostrar o que eu tenho, que é completamente equivocada, o pessoal confunde que a piora progressiva é não estou melhorando. E é completamente diferente. A piora progressiva, você teve a crise e sua dor tem intensidade 10, de 0 a 10. Beleza? Aí vai passando 72 horas, sua dor desce para 8, ainda incomoda demais, tem mais incapacidade do que o primeiro dia, tem mais sofrimento psicológico do que o primeiro dia, mas a intensidade da dor reduziu. Entende? Aí foi passando até o dia 10, a intensidade da dor ainda está alta, mas está melhor do que o dia 1. Você pode ter mais sofrimento e mais incapacidade, mas a dor ainda está melhor do que o dia da crise. E a sua dor vai se comportando dessa maneira, ó, com picos e vales. E essa oscilação na intensidade da dor é a garantia de que há um componente que a gente diz que é mecânico e movimento dependente, alterado por posições ou por movimentos. E isso quem trata é o fisioterapeuta musculoesquelético. Na dor de piora progressiva, você está cada dia pior, somado com a perda de força progressiva, ao ponto de você andar e o joelho falsear e você ter risco de queda iminente, porque não consegue sustentar em pé por causa do joelho, né? Ou a ponto de você tentar ficar na ponta do pé e você desabar, porque você não tem força para tirar o calcanhar do chão. Ou ao ponto de você tentar levantar a ponta do pé e não conseguir ficar nos calcanhares. Então, isso é uma piora progressiva. Pioras progressivas acontecem em menos de 4% dos casos. E só para te lembrar, na crise de coluna, 96% dos casos são tratados
pela mãe natureza e pelo tratamento conservador. Apenas 4% são de cirurgias. E essa informação aqui é para te tranquilizar. Eu entendo que na hora da crise você se desespera e esquece de tudo que eu te ensinei aqui. É por isso que você precisa passar por uma consulta. Porque na consulta eu vou te dar doses homeopáticas desses ensinamentos para modificar o seu comportamento, gerar violação da sua expectativa e modificar os seus pensamentos, gerando alteração das suas emoções. Alteração positiva, no caso. Beleza? Acho que eu falei demais hoje. 55 minutos de live. Estou em crise de coluna travada e agora? Foi bom, obrigado a todos que compareceram aí. Lívia, hoje de noite tem mais live, tá? Mitos e verdades sobre dor cervical. Quem tiver aí quiser acompanhar, eu vou convidar a doutora Lívia Dantas às 8 horas da noite, tá bom? Grande Jussi, vem pra mentoria, Jussi. Seu Jefferson, vem pra mentoria também. Dona Fabiana, vou puxar sua orelha, vem pra mentoria também. Ieda do Vale, Bruna Piscine, obrigado pela audiência aí. Lembrando aí, pessoal, que, a gente tá fazendo uma ação de amigo secreto, né? Então tem uma sequência de stories hoje muito brutal nos meus stories, que se você for lá e seguir a sequência do amigo secreto, você vai receber uma condição irrecusável para entrar no BeExpert ou na mentoria. E assim, 2023, essa é a última turma do ano. 2024, assim, 1º de janeiro, vai subir 25% do valor. Então, você já reconhece que tem a necessidade disso. Faz essa parada, porque você vai crescer muito, assim como todos os alunos que estão lá dentro. E para o BeExpert, especificamente nessa ação, eu só tenho uma vaga. E para a mentoria, especificamente nessa ação, eu só tenho 2 vagas. Amanhã, dia 21 de dezembro, vai acontecer a 2ª aula da mentoria. As 2 aulas serão ministradas por 2 convidados e a primeira aula é de comunicação para mudança de comportamento. Depois dessa live, você entende o quanto isso é importante, né? Você entende que não adianta você ficar fazendo técnica e mais técnica, cursinho de 500 conto de final de semana, cursinho de R$1.000 de final de semana, porque isso não vai fazer com que sua comunicação mude o comportamento do paciente. Então a gente vai ministrar essa aula amanhã, às 19 horas. E às 8h30 a gente vai falar da principal dupla apresentação clínica que os pacientes têm, que é tontura. Você vai aprender a avaliar e tratar, introdução ao tratamento, das tonturas e das hipofunções vestibulares. Às 8h30. Essa aula vai ficar gravada em uma outra plataforma fora do BeExpert. Então, assim, eu não sei o que é que você está esperando, mas existem várias condições de entrada para você dar, muito mais fáceis do que o BeExpert, e existe uma condição ultra facilitada de pagamento parcelado no Pix ou no cartão de crédito. A entrada, inclusive, pode ser parcelada em até 12 vezes com a taxa da máquina, é claro. Então, é isso. Vai lá nos stories, assiste os stories do dia, você vai perder aí 15 minutos assistindo meus stories hoje, e cumpre a ação do amigo secreto, porque eu só tenho 2 vagas para mentoria e 1 para o BeExpert. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Movimento é vida. Obrigado por sempre acompanhar aqui, tá? Tamo junto!